Ética, Ciência e Direitos. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes e cumprimentar o professor Roque e os demais convidados. Passaria então, para dar início à nossa homenagem de hoje, convidar os componentes da mesa, a professora Letícia, representando o programa de pós-graduação em Psicologia, a professora Miriam Grossi, que está encarregada de apresentar o nosso homenageado, o professor Alfredo Wagner. Passamos então para a primeira parte do nosso evento, ouvindo um pouco a professora Miriam, que recebeu como ex-presidente da ABA e tendo participado desses inúmeros processos aí, de diálogo com o professor Roque. A gente convidou ela para representar também a professora Carmen, que está aqui como ex-presidente da ABA também, e para que a Miriam seja representante desse momento agora, para nos apresentar o programa de pós-graduação também, para fazer essa apresentação. A gente passa esse fio aqui. Eu acho que é melhor ir por aqui, né? Acho que é mais... Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço imensamente o convite da Ilka, do programa. É uma honra estar aqui, falar do nosso grande mestre, professor Roque Laraia. Aceitei com muita alegria o convite, mas ao mesmo tempo com muita pressão, primeiro porque o Roque a nossa memória viva da antropologia brasileira e conhece profundamente toda a história da antropologia em detalhes. Então, certamente o que eu vou falar sobre ele é muito menos do que ele falaria sobre qualquer pessoa que está aqui presente, pela sua grande memória. Eu, evidentemente, tive que buscar, para além das inúmeras lembranças de atividades que fizemos juntos, tive que procurar desde o seu currículo até as suas inúmeras entrevistas, que aliás são ótimas, que nós temos várias entrevistas com o Sr. Roque, seja entrevistas escritas, mas muitas filmadas, e relembrei de muitas das histórias do professor Roque, da sua trajetória. E o que eu vou falar aqui vai ser, assim, digamos, uma síntese de como que a gente poderia contar algo, se é que algo de novo existe, porque a sua história é muito conhecida, talvez para as pessoas que estão começando na antropologia hoje e que ainda não conheçam toda a sua trajetória. Eu queria primeiro então dizer que o professor Roque é o nosso presidente de honra da Associação Brasileira de Antropologia, e nesse lugar que ele ocupa, ele realmente representa toda a nossa comunidade de forma muito significativa pelo conhecimento e, sobretudo, pelas relações. Eu acho que o professor Roque, um especialista de parentesco, ele encarnou na sua vida e na forma como ele fez antropologia. Deu, Suzana? Alô? Acho que agora ficou muito... Não, deu. Esse campo de relações, o professor Roque é uma pessoa que tem relações em todo o campo da antropologia brasileira, em todos os estados do Brasil, ex-orientando os alunos que são professores em muitos lugares. Eu queria lembrar que o professor Rafael José de Menezes Bastos, nosso colega, foi o primeiro orientando de mestrado do professor Roque. Então, portanto, nós também somos aquilo que hoje a gente vai chamar, em termos da CAPES, de nucleação do professor Roque, com a vinda do professor Rafael aqui há muito tempo. Então, eu queria só relembrar isso. Primeiro, o professor Roque é mineiro, da cidade de Pouso Alegre. Para quem já foi a Ampox, Pouso Alegre é uma cidade perto de Caxambu, que é a cidade onde tem a Ampox, então, portanto, uma pequena cidade do interior de Minas. E ele conta nas suas várias histórias, entrevistas, como foi ele sair de Pouso Alegre para estudar, inicialmente em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele foi estudar História, e foi lá que ele encontrou
antropologia. Ele diz que ele conta nas suas memórias que ele tinha um professor, um médico dermatologista, que era o professor de antropologia, e que os alunos brincavam que como dermatologista ele era um ótimo antropólogo e como antropólogo ele era um ótimo dermatologista, mas mesmo assim ele foi atrás. Esse professor teve esse mérito de dar vontade para ele estudar antropologia, e ele foi atrás, né, de uma bibliografia. Ele conta que o único livro que ele encontrou do Ralph Lewontin sobre, né, sobre a cultura, e que era uma das poucas obras que tinha na biblioteca da universidade e traduzidas para o português, então que foi essa forma que ele entrou na antropologia. E depois, quando ele está acabando o curso de graduação em História na UFMG, ele vê, por acaso, e aí a gente vai lembrar de todos os, né, do que a Marisa Perano já nos ensina sobre essa categoria de acaso, como ela é significativa na explicação das nossas carreiras, ele vê, por acaso, uma chamada de um curso de especialização que vai acontecer em antropologia, que vai acontecer no Museu Nacional. Isso é, né, nos anos 60, claro, desculpe, ó, viu? Não, eu sei, nos anos 60, e ele vai fazer esse curso, e no final do curso, ele, Alcida Ramos e Roberto da Mata, muito obrigada, professora. São os 3 alunos do curso que vão ser, digamos, chamados, empregados no museu para trabalharem lá desse primeiro grupo. Então vocês veem essa primeira leva de antropólogos. A gente pode, de alguma forma, tem toda uma discussão sobre quando começa a antropologia brasileira. Claro, se a gente pensa no início a fundação da ABA, em 1955, mas a gente pode pensar que essa era uma primeira fase da antropologia, uma fase ainda mais dos tempos heróicos, onde as pessoas eram um grupo muito pequeno que se conhecia, e a segunda fase, de alguma forma, começa justamente com a geração do Sr. Roque, no Museu Nacional, onde vai ser o início dessa antropologia que hoje a gente representa aqui com os programas de pós-graduação, com essa formação de antropologia, digamos, né, científica. Vendo a sua obra, né, professor, eu diria, talvez não seja a sua classificação, eu penso que a gente poderia talvez organizar os seus trabalhos em 3 grandes eixos. Claro, o eixo mais conhecido é o eixo da etnologia indígena, que se articula de alguma forma com a questão de parentesco, né? E aí nós vamos ter os seus primeiros livros, um primeiro com o professor Roberto da Mata, Índios e Castanheiros, depois o outro livro, Tupi e Índios do Brasil, que representam essa sua, talvez, primeira fase, mas também, não diria, não uma primeira fase temporal. Seria mais um eixo, porque a gente vai ver, inclusive a última vez, comentávamos há pouco, o professor Roque esteve aqui fazendo uma conferência em 2000, quando, professor? 15? 16? 15 ou 16, eu acho que é 15, né? Acho que é 15. Quando o Sr. Roque esteve aqui, e aí já tinha, certamente algumas de vocês aqui já assistiram o professor Roque quando ele veio, ele justamente fez uma conferência retomando a temática do parentesco e pensando nesse novo campo das emoções, das relações afetivas dadas também pelo parentesco. Portanto, então, esse primeiro campo que tem a ver com a etnologia e com o parentesco, ele está ao longo da carreira do professor Roque, ele aparece, né, como algo que marca, que vai e vem, mas que é sempre uma marca importante do seu trabalho. Eu acho que o segundo eixo, e talvez o eixo que eu diria onde o senhor é um best-seller no Brasil inteiro, porque todos os cursos de antropologia, introdução à antropologia do Brasil, com certeza usam um livro sobre cultura, o conceito antropológico, já com não sei quantas edições feitas. Esse eu diria que é o seu segundo eixo, que eu classificaria como teoria antropológica e história da antropologia. Porque além desse livro, se a gente pega, né, a sua produção, a gente vai ver a sua memória, a gente vê como o Sr. Roque, ele é realmente um historiador da antropologia. Inúmeros artigos, obituários, lembranças de colegas que lamentavelmente se foram, mas também de recuperação de momentos da antropologia brasileira tão presentes nesse que eu chamaria essa sua segundo eixo de pesquisas, que eu imagino que seja também o objeto do livro, né, que nós vamos conhecer em breve.
Desse segundo eixo, também, para a minha geração, nossa, talvez aqui, Ilka, Alfredo, um reader que o senhor organizou, que era a Organização Social, foi também assim, um livro fundamental para quem se formou nos anos 70, 80, e era, claro, uma coletânea de vários artigos básicos, traduções estrangeiras sobre essa temática, organização social e parentesco. Foi um livro que a gente leu muito naquela época. Finalmente, eu penso que tem um terceiro eixo que talvez não seja tão claro, não sei, eu tentei classificá-lo, mas no seu envolvimento, por um lado, seu envolvimento político com políticas públicas, e são políticas públicas na área de patrimônio e no campo de imigração e no campo de política científica no Brasil. Então aqui a gente vai ver uma série de publicações e mesmo das suas conferências, intervenções, onde o senhor vai falar sobre isso, política científica, política de imigração, o senhor esteve presente no Conselho Nacional de Imigração, e das questões de patrimônio, que também foram importantes na trajetória do Sr. Roque. Eu já vou falar isso um pouco mais em frente, mas só para dar 2 exemplos de artigos dessa área, eu citaria um artigo que se chama Patrimônio Cultural, Conceitos e Implicações, que está publicado no livro do professor João Gabriel Teixeira, sobre patrimônio material, performance cultural e retradicionalização. E um segundo artigo que se chama Da Mata ao Carnaval, uma trajetória antropológica, e que vocês podem imaginar um pouco sobre do que se trata nessa articulação que o Sr. Roque vai fazer brilhantemente dos seus vários campos de pesquisa. Eu acho que, depois talvez vou voltar um pouco para essa reflexão, mas só para dizer que eu acho que, além desse importante lugar que o professor Roque ocupa na produção de teoria antropológica e no campo de etnologia, desses campos todos que eu falei aqui, é inegável que uma das grandes contribuições do professor Roque, e não por acaso ele é nosso presidente de honra da ABA, é a sua contribuição no campo da política acadêmica e da política indígena e das políticas públicas no Brasil. Eu só vou destacar para vocês alguns momentos, que vai desde os anos 80 até o presente, mas no início dos anos 80, o professor Roque foi representante da área de antropologia, ciências sociais, no CNPq, ainda nem tinha antropologia como uma forma separada. Depois, de 90 a 92, foi presidente da ABA. De 93 a 95, ele foi presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa, equivalente à nossa FAPESC, do DF, do Distrito Federal, e onde eu lembro que foi uma gestão revolucionária e que fez muitas coisas, trouxe muitos recursos e criou também regras para esse apoio no campo da pesquisa científica. Infelizmente, também por questões políticas, em algum momento a Fundação perdeu recursos, talvez certamente ele vai nos contar melhor, porque eu já lembro dele contando essas várias embates que havia naquele momento. De 95 a 98, o professor Roque foi representante da nossa área na CAPES. Naquele momento, a área de antropologia estava junto com a filosofia e com o serviço social, que interessante, E não com a sociologia e com a política, que seria talvez o mais óbvio, eram essas as áreas com as quais estavam juntos. Mas eu lembro, professor Roque, que lá na UNB, o serviço social ocupava o mesmo corredor da antropologia, lá nos idos tempos, e que foi uma grande batalha e histórias heróicas de como se deu essa divisão do serviço social com a antropologia, já nem sei, o senhor vai nos contar em que década que foi isso, mas é interessante pensar que são momentos da história. Agora, quando a gente está nesse momento, ficamos sabendo essa madrugada dos conceitos, da avaliação da CAPES, desse quatriênio, como esse campo no qual nós estamos hoje, como ele tem uma história. E nós não chegamos a essa área de antropologia super forte e super reconhecida do nada. Ela se construiu por isso, por inúmeras articulações e embates políticos com outras áreas, também, tanto com outras áreas no campo, digamos, das ciências duras, mas também no interior das ciências humanas, como se deu. De 96 a 2000, o professor Roque foi
um dos responsáveis no Ministério de Ciência e Tecnologia, o MCT, dos programas Pronex, os programas de excelência, que foram, de alguma forma, também os precursores dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia que nós temos hoje, portanto, também uma política no campo da ciência e tecnologia que trouxe frutos, né, no decorrer da sua história. Teve uma passagem super forte, importante, todos, né, também gostaríamos de escutar um pouco mais, nos contar para as novas gerações da sua passagem pela FUNAI em 2000, que foi muito significativa, foi breve, né, ele já nos contou muitas vezes como que foram as razões pelas quais, né, ele entrou e saiu, mas eu acho que para a nossa comunidade, o fato de nós termos tido o professor Roque de Barros Laraia, presidente da FUNAI, foi extremamente importante, tanto para a FUNAI, evidentemente, não preciso nem explicar porquê, mas eu acho que para a nossa comunidade acadêmica, essa passagem do professor Roque pela FUNAI nos deu justamente um rumo, um eixo, um horizonte de algo que nos caracteriza enquanto antropologia brasileira, que é esse, e eu acho que o seminário que nós estamos começando hoje aqui, ele justamente representa isso, que é esse engajamento, esse compromisso que nós temos enquanto antropólogas e antropólogos brasileiros com a produção de políticas públicas, com a defesa dos grupos indígenas, dos grupos quilombolas, de outros grupos minoritários ou subalternos à margem da sociedade. E isso, no Brasil, talvez, quando a gente está aqui estudando no Brasil para os jovens que estão aqui, pode parecer uma coisa assim, a antropologia é assim? Não. É a antropologia brasileira que é assim. Outras antropologias do mundo passam longe do campo político, no sentido, e essa é algo de que vários outros colegas, a professora Carmen já escreveu sobre isso, como que colegas de outras associações de antropologias nacionais no mundo têm seguido, vêm perguntar para a presidência da ABA como é que vocês conseguem interferir em políticas ministeriais, em políticas sociais. Conseguem, conseguiam até recentemente, nós sabemos que isso já é do passado, mas eu só queria destacar que essa passagem do professor Roque pela FUNAI, eu acho que ela foi muito significativa desse rumo no qual as outras gerações das quais eu me sinto, né, representante, nos sentimos autorizadas de poder ir nesse sentido de que a política, essa política institucional, de não havermos como algo sujo, corrupto, sem saída. Eu acho que nós, antropólogos, nós vimos e vemos que são lugares, sim, de ação e de produção de conhecimento situado e um conhecimento com respostas concretas para as populações que nós estudamos, com esse engajamento e esse retorno daquilo que a gente pensa e que a gente produz do ponto de vista científico acadêmico. O professor, depois da FUNAI, passou também pela presidência da ANPOX, e devo dizer que desde que ele foi presidente da ANPOX, né, de 2000 a 2002, se não me falha a memória, né, professor? Porque eu não fui a todas as reuniões da ANPOX, mas eu sei que o senhor, todas as que eu fui, o senhor estava, e eu sei que o professor Roque nunca deixou de ir a uma reunião da ANPOX em toda a sua vida. E vejam, para pessoas mais jovens ou que vão pela primeira vez à ANPOX, a gente jura que não vai voltar, porque aquela viagem de subir as montanhas é terrível, se enjoa, tem que comprar Dramin, etc. Mas o professor Roque está lá, o nosso decano, mostrando que isso não é nada, claro, para um mineiro de Pouso Alegre, né? Talvez já tenha se acostumado com isso, mas eu gostaria de destacar porque também a presença do professor Roque na reunião da ANPOX, assim como na ABA, claro, eu não estou nem, né, a ABA, é evidente que o professor Roque sempre está nas reuniões da ABA, nas reuniões brasileiras de antropologia, mas na reunião da ANPOX, que é uma articulação das ciências sociais, a presença dele, ele é extremamente importante para as novas gerações, primeiro de poder dialogar, de ver, de encontrar uma referência fundamental da sua formação. E para nós, enquanto antropólogos e antropólogas, também a presença do professor Roque, ela é um respaldo político para o lugar da antropologia no campo interdisciplinar das ciências sociais. Então eu queria realmente lhe agradecer por essa sua presença que traz tanto prestígio e, evidentemente,
claro, política, poder, articulação, né? Não há política nem na antropologia, na ABA, nem na Ampox, nem em outros lugares do campo da política científica no Brasil, onde o professor Roque não seja uma voz que é chamada, se escuta, a gente realmente, e aí naquilo que nos caracteriza talvez seja algo que, né, da nossa linhagem antropológica, da qual eu muito me orgulho, que é o nosso respeito à hierarquia, o nosso respeito às pessoas que nos precederam, o nosso respeito à memória, o respeito a uma disciplina, um campo de conhecimento que nós sabemos que não começa com a gente, que ele vem de muito longe. E poder dialogar com o professor Roque e poder escutá-lo justamente nos realimenta nesse sentimento de que, bom, nós somos só uma passagem no interior da a nossa história nesse campo é mais uma pessoa, mais um conhecimento num campo que tem uma história muito grande e do qual nós também estamos contribuindo. Bom, eu acho que eu já lhe falei muitas coisas, queria também dizer que o professor Roque, já desde 92, é professor emérito da UNB, ele tinha sido o primeiro professor no Rio de Janeiro, quando, né, o Brasília é construída, ele também pode nos contar isso muito em detalhes, é o Darcy Ribeiro que convida para ir ser um dos primeiros professores da UNB, criar o Departamento de Antropologia da UNB, junto com o professor Melati e outros, e o professor Hino, depois que ele se aposenta, no início dos anos 90, ele vai ser professor emérito e recebe uma série de honrarias, entre outras, ele é o comendador do mérito científico, né, dado pelo presidente da República. Mas eu queria lembrar que depois que ele se aposentou da UNB, ele continua indo lá, se a gente vai no UNB, nós veremos o professor Roque todo dia presente lá, né? A Letícia que estudou lá é testemunha disso, né? A gente sempre tem o professor Roque lá, todos os alunos o encontram regularmente, mas lembrar que teve uma passagem muito importante do professor Roque, além de ele ter sido professor visitante em vários lugares, ele foi professor permanente e ajudou a criar um mestrado profissional em patrimônio cultural que havia na Universidade Católica de Goiás, isso no final dos anos 90, né? Não? 2002 até 2008. Ah, ó, obrigada. 2002 até 2008, muito obrigada, professor Roque. E o professor Roque foi um dos professores do corpo permanente, atuou na fundação junto com o professor Manuel na consolidação desse programa. E esse programa, ele foi muito importante para o desenvolvimento da antropologia no centro-oeste do Brasil, que até então só tínhamos antropologia na Universidade de Brasília, em Brasília, na capital, mas não tínhamos, e hoje, né, hoje eu vinha lendo todo o nosso o relatório da Comissão Diária da Antropologia no Brasil, hoje nós temos 32 programas de antropologia no Brasil, e lembrar que quando esse programa foi criado em Goiás, ele era o 11º programa, e era o primeiro que se expandia na região centro-oeste para além, né, dos que já existiam. Então o professor Roque teve esse papel muito importante e provavelmente, certamente, talvez, hipóteses de investigação sobre, né, esse nosso pensador que é o professor Roque, a sua aproximação com o campo do patrimônio, se não veio desse momento, esse momento já foi a continuidade, mas deu muita visibilidade a esse campo de reflexão, que eu dizia que eu coloco como o terceiro eixo da reflexão do professor Roque, esse campo da política científica, da política de patrimônio. Ele foi também conselheiro no IFAM, eu acho que talvez seja até hoje um conselheiro da sociedade civil muito importante no IFAM, e também como esse nosso membro do Conselho Nacional de Imigração, e isso é um pouco antes, né, professor Roque, mas desse momento, eu acho que é um outro momento chave que pouca gente talvez saiba, que o professor Roque foi o chefe da delegação brasileira da sociedade civil, o senhor me corrija, tá, professor, durante a conferência de Durban, na África do Sul, que era a conferência sobre o racismo, raça e racismo. E o professor Roque foi o chefe da delegação. Não, o chefe foi o ministro da o ministro, perdão, não, mas o senhor tinha um lugar importante, né, professor? Tá? Não, ministro das Relações Exteriores, perdão, né? Eu já cometi aqui um agafe terrível, não. Mas o professor Roque... Pai de uma colega, pai da Bia. O ministro da Relações Exteriores é o pai de uma colega nossa, antropóloga, a Bia. Ah,
Era o Gregório? Gregório. Ah, muito bem. Então, o professor Roque estava lá, mas ele teve um papel fundamental nessa articulação da comissão, do grupo que vai, e no que me diz respeito do meu campo de trabalho, de conhecimento, hoje a gente pensa que todo o movimento de mulheres negras no Brasil, ele tem essa conferência como marco da organização, sobretudo das organizações de mulheres negras que foram para lá e que se organizaram no processo de organização dessa conferência, e foi algo muito importante. Bom, eu acho que já falei bastante sobre a sua trajetória. A gente gostaria agora de lhe escutar sobre você mesmo, sobre a sua história, a sua trajetória, e só de lhe dizer, né, professor Roque, que pra gente tem histórias que nos conta, que são histórias memoráveis, e que eu acho que ainda tem que ter um livro daquelas fofocas e coisas que o senhor só conta no restaurante, no bar, mas que eu acho que está na hora da gente começar, quem sabe assim, fazer em tipo capítulos, porque o senhor Roque conhece a história de toda a antropologia brasileira, mas não a história só oficial, aquela história daquelas coisas que a gente não conta, do trabalho de campo, etc. E a gente gostaria talvez de escutar um pouco dessas histórias mais secretas. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a essa fala generosa da minha colega Miriam Gross, né? Mas antes disso, eu gostaria de dizer que é sempre uma alegria vir a Florianópolis, né, e relembrar a pessoa querida de Silvio Coelho dos Santos, né, que, de certa forma, foi quem me convidou para vir a Florianópolis pela primeira vez, né, embora o convite tenha partido do professor Oswaldo Cabral, fundador da antropologia nesse estado, mas provavelmente foi o Silvio que lembrou o meu nome para fazer. E foi o primeiro ato que eu fiz como antropólogo, foi vir a Florianópolis dar um mini curso. Bom, então é uma cidade que eu sempre tenho vivido, né? E realmente lembrar a figura querida de Silvio Coelho dos Santos. Nós fomos muito amigos, né? E ele foi uma pessoa realmente que levou para frente a antropologia nesse estado. Bom, para responder as questões que a Miriam levou, poderia ficar um tempo aqui definido, seria muita coisa. Mas eu só vou começar com uma retificação, né? Não foi Darcy Ribeiro que me convidou para ir para o Brasil, porque existe um desencontro. Muitas vezes eu sou apresentado como aluno de Darcy Ribeiro, né? E na verdade eu nunca conversei com Darcy Ribeiro. Porque quando eu comecei a fazer antropologia no Museu Nacional, né, em 1960, eu era aluno do curso de pós-graduação dirigido por Roberto Cardoso de Oliveira. Esse sim foi a pessoa importantíssima na minha carreira, né? O Darcy Ribeiro já era ministro da Educação, né? Porque o Darcy Ribeiro foi um grande antropólogo na década de 50, mas depois ele virou político. Tudo que ele publicou de antropologia depois foi produzido na década de 50, né? Então ele foi ministro da Educação, foi chefe da Casa Civil, aí houve o golpe militar, ele foi para o exterior. Então eu nunca consegui conversar com ele. Eu fui grande amigo, sim, de Berta Ribeiro, né? A eterna esposa de Darcy Ribeiro, né? Porque eles se separaram, mas ela nunca separou, né? E que é uma pessoa admirável, uma história de vida incrível, uma menina que foi abandonada no Brasil pelo pai, né? O pai veio para o Brasil para fazer a Revolução Comunista com o Prestes, e depois teve que fugir e deixou uma menina, foi criada por famílias comunistas, né?
passando de casa em casa e se transformou numa grande antropóloga, né? E a irmã dela foi deportada junto com a obra. Isso pouca gente sabe disso, né? Bom, então eu comecei a fazer antropologia mesmo em 60. Ela colocou bem essa história do meu professor lá, que na verdade eu acho que acho que eu fui fazer antropologia de raiva das aulas que eu assistia. Bom, a Marisa Perano sempre fala no acaso. Eu acho que realmente foi por um acaso que eu fui na Faculdade de Filosofia e vi aquele anúncio, né? Mas é como o acaso só tem efeito se a pessoa tem uma disposição para isso. Quer dizer, eu vi o anúncio do curso de antropologia, os outros meus colegas viram e provavelmente ninguém se interessou, né? Então realmente, agora, eu vou só pegar alguns tópicos, né, que eu acho importante colocar. Eu acho que, na verdade, eu não fui presidente da FUNAI, eu não sei, por 29 dias. Né? Eu fui, em 59, o Carlos Marés, que é um advogado, sempre me interessou pela causa indígena, foi convidado para ser presidente da FUNAI. Em meados de 99. E ele me convidou para dirigir a diretoria de assuntos fundiários da FUNAI. Vocês podem imaginar o que é a diretoria de assuntos fundiários da FUNAI. Cuida das terras indígenas. Né? E eu pedi 24 horas para pensar. Aí minha mulher falou: você não pode passar 40 anos atacando a FUNAI e no momento que você é convidado não vai. Aí eu fui. Né? Bom, e quando chegou naquela comemoração do 5º centenário do Brasil, né, eu acho que a comemoração foi feita de uma maneira errada. Eu acho que a comemoração devia ter feito assim, no local da independência, mas nunca no local da descoberta. Porque no local da descoberta começa a história de um grande genocídio. O genocídio dos índios do Brasil, como houve o grande genocídio dos índios americanos. Não foram 300 valentes espanhóis com aquela porcaria de arcabuz que acabaram com 1 milhão de astecas. Foi a gripe que eles trouxeram. E foi a gripe que matou a grande parte da população indígena brasileira, que vai continuar matando cada vez que tiver um contato com um grupo que está isolado. Porque a gripe surgiu na Europa quando o continente americano já estava separado, isolado da Europa. Então essas pessoas não têm resistência. Bom, então, agora, nesse momento que houve essa comemoração, o Marés estava lá. Ele era o presidente da FUNAI, né? Houve uma manifestação indígena, né? E a polícia atacou essa manifestação e jogaram bomba de efeito moral em cima dele. Ele pediu demissão naquela hora. Aí o ministro me chamou, né? Disse se eu podia ficar no lugar dele. Eu falei: fico 30 dias, no máximo 30 dias. Que eu vim com ele, eu vou sair com ele. Antes disso, mais do que isso, eu não vou ficar. Nunca mais falei mal da FUNAI. Por quê? Aprendi, não adianta mudar o presidente, com o orçamento que a FUNAI tem, com o número de funcionários que ela tem, não tem condições de cuidar de cerca de 700 terras indígenas, cujo território somado, né, é exatamente igual a 2 Franças, né, com 2.000 funcionários e um orçamento ridículo. Né? E vai ter sempre um orçamento ridículo, por quê? Porque os políticos, né, muitos políticos têm terra em área indígena, terra invadida em área indígena. Né? Bom,
Então, Melhorou? mas foi um momento assim que eu acabei ficando 30 dias lá, né? Aliás, no 29º dia ele conseguiu um substituto, né? Todo mundo caía fora. Bom, outra coisa que eu acho que eu acabei assim. Olha um pouquinho mais perto. Eles vão aumentar o volume. Suzana, dá para se aumentar um pouquinho o volume? Bom, eu acho que realmente assim, eu fiz muita coisa na antropologia, exatamente pelo tempo que eu atuo como antropólogo. Não é? Desculpa. E porque foram surgindo oportunidades, né? Foram surgindo uma série de oportunidades que eu acabei. E mesmo porque, quando eu fui para Brasília, né, eu e o professor Melati fomos convidados para reorganizar o Departamento de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, que tinha. A Universidade de Brasília sofreu uma grande crise. Ela foi criada em 62, né? Em 64 houve o golpe militar. Em 65, 15 professores da universidade fizeram um manifesto contra a ditadura. Entre eles Eduardo Galvão, eles foram demitidos, né? E 200 professores pediram demissão em sinal de apoio, né? Alguns deles, meus amigos, disseram: eu não aguentava mesmo Brasília. Brasília, imagino que era Brasília, né? Então, bom, e o resultado foi que, quando chegou em 68, né, o chefe da Casa Civil do presidente, que era um mineiro, chegou à conclusão que devia reorganizar a Universidade de Brasília e convidou o professor Caio, que era um catedrático de medicina de Belo Horizonte, para reorganizar a Universidade de Brasília. E ele, então, foi nessa época que eu fui convidado para, né, organizar o Departamento de Ciências Sociais. Né? Não é que a universidade estava vazia, não, porque quando houve a crise, puseram avisos na porta, há vagas. Você tinha professores lá que nem tinham curso superior, professores que vieram de universidade inexistente, com diplomas falsos. Ela foi invadida assim por uma... Então eu tive o trabalho de reorganizar o departamento, mas também tive o trabalho de demitir muita gente. Então, e levei junto, a única pessoa que aceitou ir para Brasília junto comigo foi o colega Júlio César Melati. Ninguém queria ir para Brasília naquela época, né? Bom, rapidamente eu organizei o departamento de Ciências Sociais, mas acabei também virando diretor do Instituto de Ciências Humanas. Foi nesse período, então, que se criou o mestrado de Economia, o mestrado de Sociologia e o mestrado de Antropologia. E para criar o mestrado de Antropologia, eu consegui convencer meu colega Roberto Cardoso de Oliveira a ir para Brasília. De tal forma, né, que todo mundo sabe que foi um programa que teve êxito, né, e somente foi rebaixado agora no nota 6. Então, eram tantas histórias que eu acabei não sabendo exatamente, mas... Não se preocupe, professor. Falar, não precisa. Então, agora, infelizmente, este ano não vou ao Unbox. Foi uma decisão muito difícil, porque exatamente na semana do Unbox, o IFAM vai comemorar 80 anos de existência, né? E você não sabe o que é uma instituição no Brasil que tem 80 anos, pouca, né? A maioria dos ministérios não tem isso. Então, vai ser uma grande comemoração exatamente na semana da Unbox. Então, eu tive que avisar que não vou, porque vou para o Rio, né, para participar dessa comemoração. Eu acho que o IFAM é uma instituição muito
tem uma bela história, né? Criado por Mário de Andrade, né? Muitas pessoas, uma geração. É impressionante que na ditadura Vargas, nos primeiros 5 anos, o Rio de Janeiro tinha um repertório de grandes personalidades, né? Então, muita gente importante nessa época, inclusive foi criado Gustavo Capanema, uma série de pessoas que criaram o IPHAN, né? O IPHAN exerce um grande papel, né? Preservando a memória do país, protegendo os monumentos históricos, né? Recentemente, você deve lembrar, né? Que a grande batalha que o IPHAN teve para evitar a construção de um prédio em Salvador, né? Acima do gabarito, porque quando se toma um bem, toma-se também a paisagem. Você não pode fazer um prédio que vai cortar essa paisagem, né? E, na época que houve um grande embate entre um jovem ministro da Cultura e essa figura abominável de Gedel, né, que coleciona nota de 100 e 50 na sua casa. Então realmente, eu acho que o IPHAN é um dos grandes. E aí eu faço uma reflexão assim, de ordem histórica, né? E de repente eu me dei conta que Getúlio Vargas criou um país. Apesar de ser ditador, ele criou um país. Porque até 1930, cada estado tinha bandeira, cada estado tinha seu exército, cada estado tinha sua força aérea, não é? Então, e geralmente os estados eram dominados por coronéis, estou falando de coronéis militares, não, coronéis grandes proprietários que tinham seus exércitos de capanga. Getúlio veio, eliminou tudo isso, né? e criou as grandes instituições, o Instituto Nacional do Livro, o IPHAN, mais do que isso, criou a Previdência Social que não existia até 1938, né? As pessoas ficavam velhas e passavam a depender dos seus dependentes de umas caixas de beneficência bem vagabundas, assim, com esse tipo. E uma das coisas que ela não citou é que meu primeiro concurso público que eu fiz foi para o Instituto de Aposentadoria dos Industriais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Que era um instituto que foi criado pelo Getúlio. Naquele tempo, cada categoria tinha seus institutos. Foi no período militar que se criou, fundiu todo no INSS. Né? E eu tenho que confessar, agora, que foi o único concurso público que eu fiz na vida. Né? Parece. Você pode ficar chocados com isso, mas o fato é que eu fiz o concurso do IPI. Quando eu fui para o Museu Nacional fazer o curso do Roberto Cardoso de Oliveira, quando terminou o curso do Roberto Cardoso, né, o Museu Nacional se dispôs a contratar os 3 primeiros colocados no curso, né, que seria Alcida, Roberto e eu. Alcida não pôde ser contratada porque era portuguesa, ninguém lembrava disso. Então ela não pôde ser contratada, né, porque era um serviço público, isso depois se modificou. Né? Então já entrei, e nesse tempo o Museu Nacional pertencia ao Ministério da Educação e Cultura. No ano seguinte ele passou para a Universidade do Brasil, a Universidade do Brasil que se transformou em Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? E quando eu fui para a Universidade de Brasília, eu fui com uma transferência. Eu fui para ficar 2 anos, depois pedi transferência do Museu Nacional. Então
porque na verdade os concursos praticamente se tornaram obrigatórios após a Constituição de 68. Né? 88. Não, Constituição de 88. Bom, eu acho que o momento importante da antropologia exatamente foi, né? Acho que isso vai ser o tema do seminário de hoje, né? Foi a Constituição de 88, quando a ABA tem um papel importante, né? Na luta para incluir na Constituição os direitos das populações indígenas. Né? Manuela Carneiro da Cunha, que era a presidente da ABA, praticamente passou a morar em Brasília para poder fazer um grupo de pressão para conseguir que fosse incluída na Constituição os artigos referentes à questão indígena, que são muito bons, né? Se aplicados, são muito bons, né? E que infelizmente, né? Quando houve a homologação das terras Raposa e Serra do Sol, né? O Supremo Tribunal Federal incluiu os 14 considerandos que não tem nada a ver. Eu acho que são, na verdade, inconstitucionais. Né? Então, bom, me dou conta agora, né, que eu tive que fazer tudo isso que foi feito exatamente porque eu e o Melati, quando fomos para Brasília, tivemos que dar aula em quase todos os campos da antropologia. Cheguei à conclusão que não podia fazer antropologia, o departamento de antropologia tinha que ter uma disciplina sobre a questão do negro no Brasil. Né? Eu estudei para poder dar esse curso. Cada coisa nova, nós éramos muito poucos, então, e com isso, né, fui publicando artigos e uma coisa que eu gostaria de lembrar, que me dá muita alegria, exatamente foi a questão do livro Cultura, um conceito antropológico. Né? Exatamente foi uma ideia do professor Melati, publicar 14 pequenos livros para ser usado no curso de introdução à antropologia. Porque nós sabemos que no curso de ciências sociais, o curso de introdução à antropologia tem uma importância muito grande, que é o momento que você captura novos elementos para a disciplina. E o material que nós tínhamos, a maior parte dos livros, a maior parte do material ou era em língua inglesa, né? Nós tínhamos muito poucas coisas. Né? Então o Melati imaginou uma coleção de 14 livros, né? Auxílio publicaria sobre índio, Melati. Me dou conta que o Melati organizou a coleção, mas não deixou nenhum livro para ele. Né? Várias pessoas então ficaram encarregadas. Rubioli fez antropologia urbana. E no fim, no decorrer da história, quando a coisa estava pronta, a editora da Universidade de Brasília disse que não tinha mais interesse em publicar aquela coleção. Bom, o Rubioli publicou como editora, o Carlos Brandão por outra, Alcida por outra, né? E eu fiquei com aquele texto sendo usado como uma apostila no departamento, mimeografado, até que em 1986 já estava dando curso no Museu Nacional, passei um semestre no Museu Nacional, e conheci Jorge Zahar, o editor. E ele falou: eu tenho um livro muito bom aqui, sobre introdução à antropologia, iniciação à antropologia do Kurt Pelto. É um livro interessante, é um livro bom, mas eu gostaria de ter um manual brasileiro, um livro brasileiro. E eu falei que tinha aquele texto, ele pediu então que eu mandava e foi publicado. Bom, eu acho que é uma sorte, né? Porque uma coisa que eu aprendi, né? Que editora de universidade, editora católica,
e editora de esquerda não pagam direitos autorais. Eu recebo religiosamente, a cada semestre, um cheque, né, daquele livro que provavelmente está na sua... ele tem uma edição e 29 reimpressão. Não é mais 29 edições, é a primeira edição e 29 reimpressões. Não é? E que provavelmente já foram vendidos mais de 250 mil exemplares. E que me dá a satisfação que todo lugar que eu for, né, eu tenho contato com pessoas muito jovens e acontecem histórias muito interessantes. Por exemplo, minha esposa atendeu uma carteira, uma moça que entregava carta, ela estava trazendo uma carta para mim, ela falou, mas esse é que escreveu o livro? Eu fui na casa visitar a casa do Gilberto Freire, que hoje é um museu, com um grupo de antropólogos, né? E o rapaz que me atendeu, o rapaz que estava atendendo, ele falou, antropólogos, por acaso tem no meio de senhores aí rock de barro lá? Então, portaria de hotel é muito comum, caixa de banco, galera. Então, realmente é um livro que me dá satisfação porque, né, ele é lido em muitas camadas das pessoas, né? E que nunca quis modificar, né? Porque eu acho que uma coisa que está dando certo é melhor não mexer, né? Então realmente, né, acho que o fato que esse livro me tornou muito mais conhecido que os livros que eu tive trabalho para escrever, né? Porque os livros sobre índios, outras coisas que eu escrevi. Para começar, a editora raramente, a editora comercial não aceita publicar índios sobre livros. Diz que não vende, né? Então, eu acho que queria lembrar alguma coisa. Não, mas está ótimo, professor. Mas como nós temos uma programação maior por aqui, então eu vou parar por aqui, né? A não ser que alguém queira fazer uma pergunta. Nós vamos passar então para... Então, nós vamos agora ouvir o professor Alfredo Wagner, que foi convidado para apresentar o livro que está sendo apresentado hoje, não é? Então, Roque, dá umas palavras antes. Talvez o professor queira falar um pouco antes do nosso livro. Bom, eu, na verdade, eu fiquei com tanta coisa para falar que lembrei, esqueci de falar sobre o livro, né, que eu faço parte, que faz uma coleção organizada pelo Alfredo Wagner, e acho que assim, em março desse ano eu tive uma experiência interessante, que eu aceitei um convite dele para visitar São Luís do Maranhão, né? E ver o trabalho que ele está fazendo entre índios e quilombolas, né? E ele então fez uma palestra lá, eu acho que fiquei muito surpreendido, porque foi uma palestra que ocorreu às 3 horas da tarde, né, de um dia de semana, no auditório da Faculdade de Arquitetura, né, e eles tomaram nota do número de pessoas, tinha 243 pessoas assistindo essa palestra, muita gente que também levou meu livro para autografar, e então ele me convidou para fazer um livro como ele já tinha feito antes com outros antropólogos, Otávio Velho, né? No qual o livro transcreve a palestra que foi feita, mas segue um memorial que eu redigi. Um memorial que foi feito especificamente para esse livro, né? Porque o memorial que fiz para
para nenhum outro concurso, numa tese de doutorado, coisa assim. Então, é um livro então, extremamente interessante, exatamente porque ele conseguiu ilustrações magníficas, e vai ser lançado hoje, né? Está sendo lançado hoje. Eu fiquei muito contente de... Eu estou vendo o livro agora, né? Nesse momento. Eu fiquei muito contente de poder publicar esse texto. E, de certa forma, nesse meu memorial, né, eu conto um pouco da minha trajetória, mas tenho feito memoriais mais extensos, coisas desse tipo. Né? E então, realmente, acho que algumas pessoas vão ter acesso logo hoje, porque parece que não vieram todo o livro. Não, só vieram 20. Essa é surpresa. Mas eu não quero atrasar a programação. Imagina. Foi não. Obrigado. Boa tarde. Quer dizer, a elaboração desse livro é uma coisa que tem, de certa forma, uma atualidade em relação à trajetória do professor Roque Laraia. Quer dizer, tem uma atualidade porque foi produto de algo, digamos assim, reflexivo, foi produto de uma reflexividade. Quer dizer, a reflexividade não é propriamente uma autobiografia, mas já dizia o Bourdieu lá no esboço de autoanálise. Tem um epígrafe que ele abre bem claro com isso. Então não é bem autobiografia. Já é o professor discutindo, inclusive uma foto do livro, muito engraçada, é ele já com uma indígena, que é a Rosa Tremembé, que são os indígenas que estão fazendo curso de pós-graduação, lá no programa de pós-graduação em cartografia social e política no Amazonas. São indígenas que já estão fazendo, como tem quilombolas que já estão fazendo, como tem quilombolas que estão fazendo, já estão no doutorado na Universidade do Texas, e tem indígenas que já fizeram doutorado de linguística, tiraram no primeiro lugar, já estão na Universidade do Arizona. Então é interessante essa experiência, porque ela coloca os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, né? Ela os coloca como interlocutores. Então, na oportunidade lá, foi interessante, até essa foto final, é o professor Roque com uns 50 alunos, mais ou menos. Curiosamente, a maioria mulheres, né? Isso também são mulheres indígenas, mulheres quilombolas, que têm uma presença muito, muito forte nesses cursos. E esse curso é um exemplo disso, como é o nosso curso em Manaus também. Eu, como sou professor dos dois, tive a oportunidade de conversar com o professor Roque numa viagem para o Ampox, né, Roque? 7 horas de viagem. Então nós aproveitamos para conversar e pensar essa possibilidade. Foi o ano passado, né, no fim do ano. Foi, então assim, fomos conversando e pensando, né, da possibilidade do Roque visitar, conhecer a experiência, e a partir daí... Então esse livro foi produzido assim. A capa dele, vou apresentar muito rapidamente, que não cabe nenhuma fala. A capa dele é da expedição do Alexandre Rodrigues Ferreira, né, 1783, 1787. É um índio do Rio Branco, né, é um livro de pena, é um índio do Rio Branco. Então, esse marca as divisórias do texto, né. O copyright é do professor Roque, mas como é produzido por editores, digamos assim, do nosso campo, né, os dividendos são nulos, vai receber em livros em uma quantidade bem pequena, né, já acordada, mas bem pequena. Bom, então a primeira parte, ela constitui do que seria essa jornada antropológica, que é o nome que dá, e essa jornada foi realizada, Roque, por favor, me ajude, foi realizada junto com a virada antropológica. Virada literalmente de passar a noite dançando, entendeu? Num bar com tambor de crioula, com manifestações indígenas e quilombolas. Passamos a noite então numa boa festa, depois de um dia de aula inaugural, uma tarde de aula inaugural, essa de 3 horas da tarde. Quer dizer, isso também foi documentado. Essa ideia de virada antropológica é tomada do Frederick Jameson, da ideia de virada cultural. Ele tem um conceito de virada cultural, acho que é conhecido de todos, e a partir desse conceito nós trabalhamos a ideia de virada antropológica e o seu significado só com expressões rituais, né? Para quilombolas, para tenenterraras, para tremembé. Então cada grupo que
que participa disso, né, do conjunto de eventos, e que tem alunos que estão frequentando o pós-graduação. Então essa é a primeira parte. Tem também, né, Roque, para tua surpresa, as perguntas que foram feitas ao Roque. Então tem um lado de atualidade, porque todo mundo estava perguntando. É como se aqui as perguntas que fossem feitas, elas viram oportunidade de uma atualização da própria reflexão, né? Então, nesse sentido, as perguntas feitas eram perguntas muito atuais, sobre o significado dos indígenas nos cursos de antropologia, né? O que significa a luta quilombola por terra, o que significa essa luta indígena por manter as terras, ou os seus territórios, e por conseguir outros, né? O que significa os índios na cidade, os territórios pluriétnicos, como é que eles se constituem. Então, acho que hoje a gente vai emendar nessa discussão, está o Marcos Apolinan aqui, eu acho que a gente emenda nessa discussão. Então, eu acho que esse elemento foi um elemento, assim, das perguntas e respostas, pode-se dizer que foi um elemento de atualidade, né, professor Roque? Eu acho que atualizou um pouco a discussão. Tinha muita gente do Centro de Cultura Negra também, né? E aí teve algumas perguntas que, às vezes, poderiam encurralar um antropólogo menos avisado. No caso do professor Roque, eu acho que ele saiu até bem, se a gente puder ler aqui. E ao final, foi esse memorial, né? Esse memorial que é como quem diz, é algo inédito aqui, né, professor? É o que ele redigiu para essa publicação, né? Nesse manual, nesse memorial, ele recupera essa sua trajetória, né? Chegando em São Paulo, num trem da Paulista, num trem bem luxuoso da Paulista, depois de uma Maria Fumaça da Mineira de Viação, né? Então, eu acho que esse quadro dá uma ideia também dos gêneros textuais que a antropologia está produzindo, e a reflexão do professor Roque é uma reflexão a respeito da história da ciência. É a história da antropologia, mas é sobretudo história da ciência. E a história da ciência não como um conhecimento cumulativo, mas como um repositório, se a gente puder falar essa linguagem computacional de banco de dados. Quer dizer, como um repositório sujeito a uma interpretação crítica todo o tempo. Eu acho que essa que é a grande vantagem. Eu só trouxe 20 livros, já me reportei a professora Ilka. Eu imaginei que fosse algo mais doméstico, digamos assim, talvez tenha me equivocado. A professora Ilka sublinhou bem, você se equivocou bastante, acho que errei bastante, e trouxe só 20 exemplares. Mas a minha ideia, um remendo que eu propus a ela seria o seguinte: quem estiver interessado, que a resposta que foi dada foi assim: bom, então são 20 para os professores, né? Eu sei que o corpo discente vai ficar um pouco aborrecido, mas outra sugestão que a gente poderia fazer é nós encaminharmos esses livros do professor Roque em Brasília, a partir da lista dos interessados. Se ele topar fazer uma dedicatória para cada um, né? A gente faria isso e mandaria para vocês. Ou também isso, quer dizer, uma ideia bem democrática, bem grega, né, socrática. Aliás, o Sócrates faz a crítica disso, que é o sorteio, não é isso? A democracia como sorteio, né? Como se sorteia para o júri, sorteia, o Supremo Tribunal Federal sorteia, quer dizer, nesse tempo de judicialização, o sorteio tem sido a regra do jogo, não é? Então vamos sortear um processo, quem vai examinar. Os processos da Lava Jato são todos sujeitos a sorteio. Quer dizer, então, para vocês terem ideia de como é que funciona. Então, podemos tentar essa lógica democrática do sorteio, né? Lembre-se que o Sócrates fazia crítica do sorteio também. Não podemos esquecer disso. O Sócrates sempre dizia, não se fie dos sorteios, né? Porque não se pode... Porque na Grécia o juiz era juiz por um dia. No dia seguinte era eleito outro juiz por sorteio. Também o corpo policial, também o corpo militar, também o corpo professoral, também o corpo burocrático, para não ter uma burocracia. Então, quer dizer, o sorteio pode ser uma medida, muita gente está propondo hoje que se tome a democracia do sorteio. Pode ser também até mais digamos assim, menos hierárquico, né? O corpo docente e o corpo discente. Então, eu acho que a ideia é essa, professor. Eu acho que estamos estendendo muito e eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado. Na verdade eu queria fazer uma correção desse comentário do Alfredo. Na verdade eu disse que não ia dar nem para o corpo docente. Nem para não é? Porque somos mais de 20. Perdoe, professor. Mas eu queria exatamente entrar nesse ponto. Eu acho que de fato houve um mal entendido, né, de que
A gente esperava, como o Alfredo estava em Havana, em plena tormenta da Irma, e nós não conseguimos falar com ele nessa semana. Ele chegou domingo em Manaus e segunda-feira, terça-feira viajou para cá. Tivemos uma série de dificuldades de comunicação. E de fato conversamos sobre todos os assuntos mais urgentes e esquecemos desse detalhe do livro, de quantos livros ele deveria trazer. Então, quando ele me deu essa notícia, eu quase desmaiei, porque eu pensei, bom, vai ser uma decepção muito triste para todo mundo que vai. Então, houveram várias propostas, na verdade. Houve uma proposta de que nós fizéssemos aqui uma lista que as pessoas, que o livro vai custar quanto, Alfredo? Eu acho que R$20. O livro vai custar R$20, a gente vai passar uma lista onde as pessoas vão colocar o seu nome e pagar. Nós vamos entregar o dinheiro em confiança para o professor Alfredo, já que ele tem que pagar a gráfica. Ele vai despachar os livros para o NUE e o professor Roque vai autografar lá em Manaus, não é isso? Mas eu não quero receber nada em confiança. Eu prefiro mandar os livros e vocês, depois que receberem os livros, vocês mandam. Entendeu? O dinheiro? Eu acho mais assim, transparente da nossa relação, entendeu? Obrigada pela confiança. Porque senão a gente fica na condição de editor, o autor já não recebe nada, né? Parece que a gente... Eu também não sei se vocês vão achar que é exorbitante. Nós tínhamos colocado que 20 é o de custo. Mas nós já vimos que o preço de custo aqui sai muito mais barato aqui na universidade de vocês. O nosso é via licitação. Tem ilustrações, mas não são coloridas. Então, quer dizer, temos um problema, temos um problema. Então, 20 é o de custo, que seria, a gente falou 25, e depois a professora também falou, não, talvez seja um pouco demais, não é? Mesmo porque aluno está numa fase meio baixa e professor também, né? Essa situação Temer não é fácil. Então, talvez seja 20 mesmo e vocês recebem os livros. Agora, seria bom levar a lista das pessoas, né, professor? O que o senhor concordaria em autografar? Manda a lista das pessoas. Eu tomaria liberdade de passar para o Roque. O Roque poderia fazer a dedicatória e a gente manda pelo correio. Não tem, aí vocês pagam aqui ao número. Melhor, então, mais vamos ter tranquilo. que fazer um balcãozinho de vendas ali no NUE. Eu acho que sim. Né, para fazer a recolha do dinheiro e entregar então os livros autografados. Agora, eu acho importante, né, que as pessoas realmente cumpram de buscar o livro, porque a gente vai ficar com o livro autografado no NUE, dependendo que as pessoas passem então para buscar e pagar, né? Então a proposta está feita, eu acho que todo mundo fez assim, vamos considerar que está de acordo. E vamos fazer a lista dos presentes para fazer o sorteio de quem vai receber hoje. Como é que é? Carmen, desculpe, Miriam, se coloque, por favor. Vai ter sorteio ou não? O Alfredo já me convenci que o sorteio não dá, então eu já retirei. Não, mas é bom ouvir o sorteio. E eu acho o seguinte, eu vou fazer uma fila, os primeiros que entrarem na fila, levarão. Eu acho melhor não, acho melhor sorteio. Continua no sorteio, bom. Melhor sorteio. Mas é que sorteio vai ter que fazer papeizinhos e tal, nós não produzimos. Isso, número da frequência. Você fala o número é 1, fala outro número é 2. Quem tá com daí todo mundo já assinou nessa lista? Alguém não assinou? Tem outra lá. Meus caros, é melhor ter as duas listas aqui para... Não tem número? Não, mas a gente conta 1, 2, 3, não tem problema. 10. Então tá. Professor, até que número, quem está com as folhas aí? Já chegaram as folhas? Não, deixa eu chegar. Tá, então assim, enquanto a gente faz esse processo aí, nós abrimos então para o público que quiser conversar com o professor, fazer perguntas. A gente abre então para o público levantar questões e poder dialogar com o autor. Enquanto vamos procedendo a essa definição de quem é que vai ser o beneficiário do sortudo de hoje. Alguém gostaria de se inscrever para falar? Fique à vontade. Perguntas?
Agora é perguntas, professor Roque, sobre história do assim, tá. Tá. Boa tarde, professor Roque Laraia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso amigo aqui, Alfredo, pelo convite. Eu sou Marcos Apurinã, sou do povo Apurinã do Amazonas. Eu estou muito feliz por estar aqui na frente do mestre, né? E eu queria... a pergunta o senhor já até respondeu, porque falava muito mal da FUNAI. Eu também sou um crítico da Fundação Nacional do Índio, que eu chamo Funerária Nacional do Índio. E que eu chamava, né? Agora com sua lição eu não vou mais chamá-la. E eu queria perguntar assim para o senhor, porque o senhor passou por lá como um líder indígena, eu queria saber por que o Estado brasileiro fez isso com a Fundação Nacional do Índio e passa tanta gente como o senhor passou por 30, 29 dias, tão rápido, e eu nem sabia disso. Eu estou aqui conectado num grupo da Amazônia Brasileira, perguntei a alguns líderes e eles também não identificaram. Essa, para mim, como um indígena, eu fico com vergonha de um país brincar com um povo tão rico que nós temos no Brasil. Parece que não leva a sério a questão da cultura tão rica que tem esse país. Aí eu queria lhe perguntar, o que o senhor acha, qual será um remédio para isso? Bom, eu acho que, pensando rapidamente, a questão é uma questão de educação. Eu, em alguns momentos, já fiz palestra que digo a história seguinte de uma professora de um curso primário em Brasília, né? Um aluno queria que ela falasse sobre índio. Ela falou: que vergonha, no Brasil não existe índios há muito tempo. Tá? Isso nos anos 60, ou 70, nos anos 70 aconteceu esse fato. Mas eu lembro de uma história mais antiga que envolve Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, né? Que quando ele veio para o Brasil na década de 30, ele procurou o embaixador do Brasil em Paris, e ele que queria vir para o Brasil para estudar os índios. Ele falou: olha, lamento dizer, não existe mais índio no Brasil. Em 1937. Eles foram massacrados, os portugueses massacrados, mas não existem mais índios no Brasil. Então o que eu acho é que, se você pegar os manuais que falam sobre índios, manuais de história primária, curso primário, secundário, eles falam: os índios eram. Não falam: os índios são. Então, quer dizer, eu acho que isso passa exatamente pela educação. A falha no sistema educacional brasileiro. E de tal forma que ficou como se fossem povos escondidos. Povos que foram escondidos. Então, acho que é verdade que agora a situação melhorou muito. E melhorou muito também porque os índios chegaram na nossa universidade. A Universidade de Brasília se orgulha de ter o primeiro doutor indígena do Brasil, que é Gerson Baniwa. E eu diria mais, Gerson Baniwa entrou na Universidade de Brasília antes da cota. Antes. E uma outra coisa que a gente tem notado, exatamente, é que as pessoas que estão entrando pela cota, negros e índios, provavelmente não teriam
precisado das cotas exatamente porque eles estão tendo bom desempenho dentro da universidade. Eles estão tendo. No Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília agora tem muitos alunos de mestrados indígenas e doutorado. Mas eu acho que há uma falta de divulgação, né? E também porque eu acho que esse seria o tema do próximo seminário, vou deixar. Mas alguém gostaria de fazer alguma colocação, um comentário? Já estão unidos aqui, se tu quiser. Eu posso fazer uma pergunta? Antes de mais nada, cumprimentar o professor de novo. Vou fazer uma retificação também à fala da Miriam, porque eu fui informada hoje pelo professor Claraia, quando a gente voltava do aeroporto, que Pouso Alegre não é mais uma pequena cidade no interior de Minas. Tem 200 mil habitantes. O tamanho Ele falou, também não sabia. E olha que a minha família é daquela região também. Eu fiquei curiosa, professor, e é um privilégio a gente ter, né, alguém que tem uma experiência de tão longa data, assim, de primeira mão, né, do desenvolvimento da antropologia brasileira ao longo das décadas, né, desde antes da reforma universitária, enfim. Eu queria talvez suas impressões a respeito dessa mudança mais recente no campo em termos dessa expansão que houve, né, tanto das pós-graduações como dos cursos de graduação, que a Miriam até comentou aqui, né, em termos mesmo da sua impressão como alguém que viveu um outro momento onde era um campo muito mais restrito, né? Não é uma pergunta específica, mas talvez queria te ouvir sobre a sua impressão pessoal, né, de ter acompanhado essa trajetória da disciplina no Brasil. Bom, eu acho que uma questão que eu levar em consideração é o seguinte: nós temos agora 31 programas. 32 programas durante muito. O primeiro programa de antropologia no Brasil, o primeiro programa de pós-graduação de antropologia no Brasil, não foi da USP, né? Mas foi da Escola de Sociologia e Política. E as pessoas, muita gente confunde a Escola de Sociologia e Política em São Paulo com a USP. São instituições totalmente separadas, né? Nos anos 30, né? 37, 38, por aí, já havia um corpo importante de antropólogos, como Herbert Baldus, Emílio Williams, né? Um corpo bastante importante de antropólogos trabalhando nessa escola de sociologia e política. E as pessoas falam, bom, nessa época a USP tinha Lévi-Strauss. Tá? Mas nós temos que lembrar que Lévi-Strauss naquele tempo era recém-graduado em Paris, era um jovem recém-graduado em Paris, e a Escola de Sociologia Política durante 2 anos tinha Radcliffe Brown. O Radcliffe Brown, que já tinha feito todas as suas pesquisas, já tinha publicado todo o seu livro, passou 2 anos na Escola de Sociologia Política. Né? E depois disso, a USP criou um programa de doutorado, né? E a primeira doutora em antropologia, né? Pela Eunice. Foi a Eunice exatamente. E passaram muitos anos sem nenhuma outra titulação. Quando foi criado a portaria Sucupira, né, que regulamentou os cursos de pós-graduação no Brasil, regulamentou os cursos de pós-graduação no Brasil, né? O primeiro programa que foi criado de acordo com esse curso foi o do Museu Nacional. Né? E hoje nós temos 31 programas de antropologia. Parece muito, né? Parece muito programa, mas se você comparar quantos programas tem de direito de outras áreas, você vai ver que são muito poucos. São muito poucos, muito poucos. Né? Então,
Mas, de qualquer forma, nós temos que achar que a primeira reunião brasileira de antropologia reuniu 25 ou 26 pessoas. Né? As últimas têm reunido 3.000, 4.000, desse tipo. Então, houve um crescimento muito grande da área. Né? Não estou dizendo que todo mundo que vai à reunião seja antropólogos todos, mas a maior parte houve um grande crescimento. Né? E também esse crescimento está decorrendo do número muito grande de universidade que existe hoje. Né? Me parece que já chegam perto de 50 ou 60 universidades públicas no Brasil. Né? Federais, né? Federais. Agora, não sei exatamente, né, que orçamento que aguenta isso. Exatamente. E eu queria aproveitar agora só para dar uma mensagem de esperança. Não estamos vivendo a maior crise que esse país já passou. Não estamos. Quem viveu os anos 80 sabe disso. Eu lembro que em 83 houve uma reunião de antropologia no Canadá. Fomos todos felizes para lá. Né? E no momento que, de repente, quando estava lá, o cruzeiro foi desvalorizado. O dólar custava 8 cruzeiros, naquele dia passou para 80 cruzeiros. Então, os supermercados brasileiros nos anos 80, eu passei um semestre no Rio de Janeiro, dando aula no Museu Nacional. O supermercado brasileiro naquela época parece com o supermercado venezuelano hoje. Prateleiras e prateleira vazia. Né? Então nós podemos estar vivendo a maior crise política, mas não estamos vivendo a maior crise econômica que o país já enfrentou. Né? Então, não desespere. Bom, gente, com essa mensagem de esperança, a gente já pode ir encerrando essa nossa atividade de hoje. Eu gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas, de todos e todas. Gostaria de agradecer a gentileza, a amorosidade com que o professor Roque recebeu o nosso convite. Para nós é uma grande satisfação estar podendo organizar esse evento aqui. Gostaria de agradecer ao professor Alfredo, que foi o autor desta maravilhosa obra, já que ele nos propiciou a sua presença e também trazer o professor Roque e poder estar aqui num momento tão especial, que é esse momento da gente ter a oportunidade de pelo menos olhar e ver, né, esse livro antes que a gente tenha acesso de fato a ele. Não é? Não, calma, vai ter. E, portanto, eu vou passar a palavra para a Letícia, em nome do programa, para que ela possa fechar, e nós vamos proceder então à distribuição dos livros e fazer um pequeno intervalo de 30 minutos para a gente começar a próxima atividade do seminário, que vai ser no auditório do CFH. Obrigada, Ilka. Só palavras rápidas mesmo em nome do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, em nome da nossa coordenadora, também a professora Vânia Cardoso, que gostaria muito de poder estar aqui, né, nessa mesa, mas ela realmente teve um compromisso fora de Florianópolis que ela não conseguiu realmente adiar. Então ela manda os cumprimentos a todos, né? Espero tê-la na semana que vem, na segunda rodada do nosso evento. Então, antes de convidar todos, né, para continuar conosco a próxima atividade, queria novamente agradecer a todos os participantes da mesa, em especial, né, os convidados que vieram de fora, o professor Alfredo Wagner e especialmente, claro, o professor Roque Laraia, né, um privilégio, uma alegria tê-lo aqui em nome, né, falando em nome do programa, mas também falando em termos pessoais, né. Há muitos anos eu não vi o professor Roque, a Miriam comentou corretamente que eu fiz, né, mestrado lá na Universidade de Brasília mais de 10 anos atrás, né, quando ainda era no prédio antigo, né, lá no Minhocão. E realmente, assim, uma das figuras marcantes do meu ponto de vista como estudante dessa época foi, sem dúvida, o professor Roque Laraia,
né? Tinha ali no Minhocão aquele espaço do cafezinho, né? Que era uma salinha coletiva onde as pessoas se encontravam, os professores, os funcionários, os estudantes, e ainda assim, né, apesar de ser um lugar de encontro, né, a maioria dos professores sempre mantinha aquela barreira invisível ali na relação com os estudantes. E a exceção, né, a grande exceção a isso era realmente o professor Roque. Então eu quero, né, cumprimentá-lo, acho que por essa generosidade, né, autêntica mesmo, de sentar ali, conversar com a gente, tomar um cafezinho. Às vezes a gente passava, né, um bom tempo ali conversando com ele sobre antropologia, sobre Minas Gerais, sobre o assunto que fosse. Então, né, acho que para fechar essa homenagem realmente ao professor, porque ele realmente é uma figura, né, tanto institucionalmente como pessoalmente, bem marcante. Então, obrigada pela sua presença, professor.